Sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast sobre tramitação ágil. Eu sou Alberto Bigatti, diretor da área de conteúdo institucional do Tribunal, e junto comigo estão Alexandre Antonini, Marlon Silvestre, o Antonini, assessor de projetos e inovação do TRF4, e o Marlon, nosso diretor da Secretaria de Sistemas Judiciais do Tribunal. A gente já falou nos episódios anteriores muito sobre tramitação ágil, BI das aposentadorias, e ficou muito claro o quanto o EPROC tem evoluído em conjunto, numa sinergia, numa simbiose com esses projetos do tramitação ágil. Quero começar essa conversa, Marlon, de hoje, para a gente entender de que maneira os projetos de tramitação ágil eles têm impactado diretamente o EPROC e essa evolução do EPROC. Então, Alberto, os projetos de tramitação ágil, né, nós vemos eles como grandes saltos tecnológicos que o sistema, de tempos em tempos, ele passa. Né? Então, nós temos evoluções que ocorreram com a entrada de projetos como o antigo GEDPRO, que era o nosso gestor de documentos para dentro do sistema, foi um grande salto no projeto. Nós tivemos outras etapas que também agregaram muito valor ao EPROC. Então, o tramitação ágil, ele está trazendo uma mudança de conceito, né? Assim, uma evolução no conceito do processo eletrônico. Eu vejo que cada vez mais nós estamos utilizando os metadados, né, para trazer uma tramitação de forma célere, mas com garantia daquilo que está ocorrendo. A inteligência artificial, nós vamos falar dela em seguida, mas ela é muito boa, ela tem as suas vantagens, mas os dados estruturados, eles trazem também uma assertividade maior. Então, assim, a tramitação ágil, ela permite que nós possamos fazer movimentações processuais sem a necessidade de intervenção humana, porque nós temos qualidade nos metadados. Então, isso garante que o ser humano ele consiga ficar focado em atividades mais complexas, né, e deixar as fases mais burocráticas para que o próprio EPROC faça. Então, isso é muito importante. Então, nós estamos visualizando, então, com o projeto de tramitação ágil, essa possibilidade de construirmos painéis com metadados, que é uma nova visão para o processo eletrônico. A gente deixa de dar o foco tanto nos documentos processuais, para começarmos a focar mais nos dados, que são onde está toda a informação necessária para a tomada de decisão. Marlon, eu queria falar sobre os dados estruturados, né? Mas eu queria só fazer um parênteses, assim, que tu explicasse, porque, enfim, nem todo nosso público precisa ter essa visão. O que são, assim, numa frase, o que são os metadados? Então, dados estruturados e metadados são estruturas de dados que correspondem a informações detalhadas. Então eu consigo saber com metadados, né, são dados que possuem uma estrutura que corresponde a determinado valor para determinada informação. Então vamos supor que o valor da causa, quando o valor da causa é respondido com um número, aquilo ali é um dado que tem uma estrutura, valor de causa, né, e aquilo, então a gente chama de metadado, porque nós podemos, a partir dessa informação, tomar decisões. Quando o valor da causa está dentro de um documento por escrito, então R$ 50.000, nós não temos essa informação como um dado estruturado, também não, como um metadado. Então essa é a principal diferença. E os dados estruturados, eles são meio o uso, né, um divisor de águas no EPROC. Exatamente, porque a partir desses dados nós podemos fazer pesquisas neles e tomadas de decisão. Então é possível, a partir de um dado, como na tramitação ágil da aposentadoria, eu saber que temos ruído, quantos decibéis nós estamos falando de ruído, porque esse dado está preenchido no painel previdenciário. Então eu consigo, a partir daí, localizar quantos processos do meu acervo tratam de ruído, se também se o painel previdenciário tem alguma informação que trata de alguma empresa, de um determinado setor. Então nós temos uma série de informações que nós podemos utilizar para uma tomada de decisão, de uma automatização e até mesmo de triagem. Fala. Porque a triagem é uma coisa muito importante. Nós temos o acervo da aposentadoria, é um acervo muito grande.
Então, é muito importante que os processos que tratam de determinadas matérias sejam agrupados. Então, quando tu tem dados com qualidade, metadados, consegue agrupar processos similares para que eles sejam tramitados de uma forma conjunta. Uhum, entendi. E, Antonini, a ATP, né, que é a automação da tramitação processual, ela já está sendo utilizada, então, no BI e nas aposentadorias, é isso? Então, as ATPs, né, elas estão mais num contexto da TA do BI. Uhum, Não que elas não vão ser utilizadas na TA das aposentadorias, mas na TA das aposentadorias o foco é diferente, uhum, né? Não é tanto, até porque o processo da aposentadoria, ele não tem, assim, digamos, muitos atos, uhum, né, sequenciais como tem nos benefícios por incapacidade. Então, a ideia nas aposentadorias é nós focarmos nos metadados para fins da análise e da geração de minutas. uhum, Então, aí nós temos esses dois, digamos, conceitos que nós entendemos que vão evoluir também, assim como as ATPs geraram um subproduto muito grande, né, para todas as outras competências. No caso da TA das aposentadorias, o painel, né, previdenciário e as tags de formulário para usarem os dados do painel para gerar as minutas, né? E até aqui, assim como esses outros, a ATP ela foi generalizada para as uhum, competências, a ideia também é que o painel ele possa também evoluir. Isso é uma ideia que ainda está em cogitação, né? Para as outras competências, de forma que a gente consiga ter, não sei se para todos os assuntos, mas para alguns assuntos, a gente consiga ter uma estruturação dos pedidos, né? Assim como no painel previdenciário nós temos estruturados, por enquanto, né, os períodos, nós podemos depois incluir também os outros pedidos acessórios, uhum, né? E estender isso, esse conceito de estruturação dos pedidos, né, para as outras competências. uhum. Isso vai muito ao encontro do slogan do EPROC, que é evoluindo sempre, né? Queria que tu nos explicasse, para nós leigos, do ponto de vista técnico, como é possível um sistema do tamanho do EPROC seguir evoluindo sempre, abraçar projetos como a tramitação ágil, sem isso ser, claro, demanda muito trabalho, mas sem ser um empecilho. Como é que, tecnicamente, como é que isso se dá, Marlon? Então, esses projetos grandes, nós costumamos ter equipes que trabalham, né? Então, esses projetos eles vão envolver mais de um time da Uhum, secretaria. Então, envolve times que trabalham com documentos, inteligência artificial, que trabalham no próprio core do EPROC. Então, existe um grupo de pessoas que já ficam alocadas nesse projeto e existem pessoas que trabalham mantendo o EPROC. uhum, Então, a gente separa para garantir que esses projetos, eles porque nós acreditamos muito no produto, né, no valor agregado que esses projetos vão entregar. Então, o simples fato de nós mantermos o EPROC, nós teríamos trabalho para o resto da vida. sim. Então, é fato. Então, o EPROC pelo sistema, pela complexidade, pela magnitude, que agora até com os próprios tribunais estaduais entrando, nós já temos trabalho. Mas eu acho que é importante sempre focar na inovação, novas tecnologias, né, mas a entregar valor à sociedade. Então, eu acho que sempre, assim, por bem, a gente sempre separa, então, uma parte da equipe para trabalhar nesses projetos que geram valor, Uhum. né, ao projeto. Então, essa estratégia a gente sempre está seguindo e tem dado muito certo. Uhum. O Marlon falou, o nosso público já sabe, né, que o EPROC ele tem sido adotado por diversos tribunais do país, né? E aí eu lanço essa pergunta para o tramitação ágil. Também vai ser adotado por esses tribunais? Como é que funciona isso? Então, sim, né, nós já temos alguns tribunais interessados nesse projeto específico da Uhum, tramitação ágil do BI, né, o uhum, TRF2 já está em ritmo bem já avançado para implantar a tramitação ágil do BI, uhum, né? Nós estamos mostrando também, né, a tramitação ágil das aposentadorias e o pessoal está, né, assim, né, bem entusiasmado aí uhum, com a possibilidade também de utilizar, né? Mas primeiro nós vamos implantar aqui, né, uhum, ajustar para, enfim, depois expandir, né? Mas uma coisa interessante é
que os tribunais de justiça, eles também têm interesses, tem muitas matérias também, como as nossas, assim, né, padronizadas, né, eu diria, né, como as execuções fiscais. Então, nós estamos já iniciando também um contato com os tribunais de justiça para a gente tratar já um projeto que seja do judiciário estadual e federal, por exemplo, na parte tanto das execuções fiscais, como também nos processos de saúde, né? E nós temos uma outra TA também, só para não deixar, que é a TA dos vícios construtivos, né? Então, a gente tem alguns outros projetos em andamento, né? Nesse caso, das execuções fiscais e da saúde, com interesse dos tribunais estaduais. E como é que a gente garante, Marlon, assim, cada vez mais e mais tribunais adotando o EPROC, como é que a gente garante essa padronização, essa implantação sem fragmentar, sem desfigurar o EPROC, mantendo ele uma peça uniforme, um sistema uniforme? Então, Alberto, na realidade isso é um trabalho de formiguinha, mas que a gente vem fazendo aos poucos, né? E vem, assim, desde o início, quando o tribunal entra, conhece o EPROC, a gente fala de qual é a ideia, qual o conceito que está por trás do EPROC, como nós pensamos o sistema, porque é uma forma de pensar também o processo eletrônico. Então, a gente começa desde o dia 1 com os tribunais. E a partir dali, então, nós temos modelo de trabalho colaborativo. Tá? Nós temos, então, o EPROC rodando exatamente igual em todos os tribunais que usam o sistema. E os tribunais, eles entendem e incorporam também esse espírito EPROC de trabalhar. Então, eles também, nós temos, vamos dizer assim, a gente chama da família EPROC, é o nome que a gente chama o EPROC nacional, e cabe a nós, TRF4, né, nós fazemos, então, uma gestão dele nacionalmente, mas com a colaboração, né, de todos. Então, é muito interessante, porque os tribunais também fomentam esse modelo de trabalho colaborativo. E cabe às áreas técnicas garantir com que o sistema não se fragmente. Daí existe uma resolução que trata do modelo colaborativo e que garante que nós tenhamos pessoas específicas cuidando dessa união de esforços dentro dos tribunais para garantir que o sistema continue sendo uma única unidade para todos os tribunais que utilizam ele. Qual é, na opinião de vocês dois, assim, quais os impactos positivos que vocês enxergam na adoção nacional do EPROC? Eu acho que isso que o Marlon colocou, né? Já desde do início, nós já estamos preocupados em ter essa sinergia, né? Em trabalhar de forma colaborativa, né? Tentando encontrar já desde o início quais são os objetivos comuns e trabalhar de forma conjunta, né? Então, unindo os esforços e evitando aí esforços duplicados, né? E mantendo aí todos esses esforços para construir em uma, digamos, mesma unidade, né, do sistema. E sempre com o foco no jurisdicionado, tô certo? Exatamente. Então, assim, o EPROC ele tem essa missão, né, de ter o foco no usuário. Tá? A tecnologia por tecnologia não é o nosso foco. A tecnologia ela vai ser colocada para fins de resolver um problema, atender uma necessidade, mais do que simplesmente eu quero utilizar a tecnologia. Não, eu quero utilizar esse produto, depois eu vejo o problema que eu tenho que atender. Não, nós temos que olhar para o problema, o que nós precisamos atender, e a partir dali é que nós vamos ver qual a tecnologia, qual a solução que a gente vai adotar. Então, o foco está sempre no usuário, tá? Então, esse é um norte do EPROC. A gente tem também a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, que é a PDPJ, né, BR. Marlon, eu queria que tu explicasse para a gente o que é essa plataforma digital. Então, a PDPJ ela é uma plataforma que traz um conceito de marketplace. Então, como se fosse um aplicativo, a loja de aplicativos do Android, do iPhone, né, da Apple, onde nós temos ali aplicativos, né, soluções que estão disponíveis a todos os tribunais. Então, o CNJ ele trabalha em acordos, em parcerias com outros órgãos públicos, Fazenda Nacional, INSS, e disponibiliza através da sua loja integrações para que os outros sistemas públicos possam utilizá-los.
E isso aí, se for ver, é extremamente importante e se encaixa nesse contexto da tramitação ágil, porque até mesmo a própria TA do BI ela foi viabilizada pela disponibilização dos dados do INSS no Previjude, que foi implementado como um módulo da PDPJ, que inclusive nós auxiliamos também a implementar. Né? E assim a gente vê que dados, por exemplo, da Fazenda Nacional, né, esses convênios, né, se o CNJ tem está junto, né, para poder, então, integrar esses órgãos do executivo também e trazer esses dados para que a gente possa utilizar nesses nossos projetos. Ou seja, é benéfico para essa cooperação, fomenta a cooperação, é isso? Muito, muito. Perfeito. Agora a gente vai se dirigir para o quarto episódio, vamos encerrar aqui, e o quarto, imperdível, sobre inteligência artificial, que é o tema do momento. Então agradeço a parceria mais uma vez e nos vemos no quarto episódio.